Sejam muito, muito bem-vindos novamente ao podcast Mestre Pudo Podcast. Nós paramos uma semana aí com esses feriados de alguma coisa, a gente acabou dando um... Porque é mais difícil de convidar as pessoas quando você está no meio ao feriado, numa quinta-feira, feriado prolongado, fica um pouco mais difícil. Então a gente deu uma puladinha aí, até para a gente estar mais descansada também. Mas vamos dar continuidade. Nós estamos aqui agora próximos ao Dia das Mães. Né? Então nós não vamos dar presente para ninguém, não vamos sortear nada, sinto muito, né? Não vai ter condições da gente fazer isso por enquanto. Mas eu trouxe um outro presente para vocês, tá bom? Eu trouxe aqui uma convidada que vai falar principalmente para as recentes mamães, se é que eu posso chamar dessa forma. Essas que tiveram filhos há pouco tempo ou que estão aí próximas a ter o seu nenê, né? E vão fazer parte do que nós chamamos das mamães novas ou mamães recentes e que estão com muitas dúvidas, e o comportamento e tal. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu convidei a Camila, uma amiga minha, treina na Trainer lá com a gente, super amiga mesmo, gente boníssima, de primeira linha, para vir falar, por dois motivos. Primeiro, ela é nutricionista, ela vem falar de nutrição para vocês ou para quem quer ter o conhecimento, para quem tem alguém na família que está para ter um nenê e para quem está envolvido no processo, que vai ser mamãe aí agora para frente ou mamãe recente, está amamentando, por exemplo, né? Camila falou o tempo que ela amamentou aqui para mim. Nós vamos conversar sobre isso também, tá bom? Então, Camila, como a gente faz sempre aqui no nosso podcast, apresente-se. Fala quem é você para ir para a câmera, de onde você veio, o que você faz da sua vida, você é casada, você não é, se quiser falar do teu pet, você fala da sua filha, fica à vontade, a câmera é sua. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Pô, obrigado nada, eu sou sua fã, prazer. Fã do seu trabalho, de Amém. tudo que você Obrigado. faz. Gratidão. E Obrigado. estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Eu já tinha falado para você que você viria. viria. Eu viria, é verdade. Isso, exatamente. Só precisava da oportunidade, né? Isso, exatamente. Bom, eu sou a Camila, tenho 32 anos, sou nutricionista, sou mãe, sou casada. Comecei tudo muito cedo. Minha filha já vai fazer 10 anos de idade. Uau, começou cedo mesmo. Mas fiz tudo certinho. Comecei a namorar, tô com o primeiro namorado até hoje, noivamos, casamos. E eu estipulei pra ele 1 ano pra ser mãe. E foi isso mesmo. Em 1 ano eu já tava grávida e tô aí com a Bela até hoje. Foco, hein? Ela tá com? Ela vai fazer 10 em setembro. 10 anos. 10 anos. Petzinho tem? Tenho 2 cachorrinhas. A Melissa e a Luna. Melissa já é idosinha, 14 anos. Tá comigo há muito tempo. E a Luna tá com 5, uma bulldog. Que legal. E fala pra mim uma coisa. Bom, agora domingo, Dia das Mães. Isso. Não é isso? E as coincidências, ela não existe coincidência, na minha opinião, né? Existem circunstâncias, né? E que Deus vai colocando pra gente à medida em que a gente vai se preparando para isso, né? Então, você hoje conversou, ou atendeu, ou essa semana atendeu duas pacientes suas que estão mais ou menos envolvidas nesse processo do qual a gente vai conversar hoje. Como é que foi isso? Tem acontecido muito, né, no consultório de mulheres que começaram a se cuidar agora porque se deixaram por conta da maternidade. E é muito comum, né? Eu passei por isso também, então entendo. E sempre fico muito feliz quando eu posso ajudar pessoas que estão voltando agora para uma alimentação saudável, a cuidar do corpo, da mente, porque a maternidade mexe muito com a gente, né? A gente é uma pessoa até o dia que vira mãe, depois outra completamente diferente. E o negócio tá ficando esquisito, porque nós estamos de climatério, tem uma mulher até o climatério, e uma mulher depois dentro do climatério. Nossa, eu brinquei, falei da outra vez aqui, falei, gente, que continuar estudando, eu vou menstruar, vou ter um treco aqui, vou começar a ter fogate, vou ter calor aqui, porque o negócio é muito louco, né? E isso, porque a gente vem percebendo, né? Partindo da gestação, a gestação não é assim... Poxa, longe de mim querer me colocar no lugar da mulher, não é isso. Mas assim, na natureza, a fêmea, quando ela fica prenha, né, ela continua tendo a vida dela normal. Né? Ela foge da caça, do predador dela, e ela caça para conseguir alimento. Diferente dos cachorrinhos que nós damos na rua aqui, que tá prenha, todo mundo dá comida, fica com dó e tal. Mas no reino animal não é assim que funciona. Por que você acha, eu não sei se isso aconteceu contigo também, por que as mulheres, é óbvio que, exceto alguns problemas, uma hipertensão, um diabetes gestacional e tal, fora isso,
o que leva, não sei se isso aconteceu contigo, o que leva as mulheres que já vinham fazendo ou que não faziam e aí não fizeram o mesmo exercício físico? Por que você acha que isso acontece, se elas relatam isso para você no consultório hoje? Como é que isso está acontecendo? Não sei, parece que está diminuindo. Parece que antigamente a gente tinha mais, a academia tinha menos gente e a gente tinha mais gestante dentro das academias treinando. Exatamente. O que você tem percebido aí? Olha, de experiência de consultório, eu vejo que as mulheres, elas já não se cuidavam tanto e depois da maternidade diminuíram isso. E aí, com o tempo, graças a Deus, as pessoas estão entendendo que cada vez mais é importante a gente se cuidar da saúde, cuidar do músculo também, tudo é um conjunto, né? Então, precisa voltar a treinar, precisa começar, para quem não voltou. Eu vou falar por mim, pela minha experiência. Okay. Eu comecei a treinar um pouco antes da gestação, mais pro casamento, por estética mesmo. E me apaixonei pela musculação. Eu me encontrei ali e falei, cara, é isso que eu quero. Isso há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu tava com depressão e a academia me ajudou, assim, a musculação me ajudou muito, muito. E aí, quando eu decidi engravidar, parece que virou uma chave, eu fiquei com medo. Então, eu tinha medo de fazer qualquer... Assim, falta de instrução e de conhecimento. Porque hoje a gente vê o quanto é importante uma mulher, ainda na gestação, treinar. Sim, a gente vê mulheres o quão é indicado treinar. Muito. Eu posso dar um número, assim, até para tentar ajudar um pouquinho? É assim, galera, eu dava palestra, né, aqui no antigo Hospital Ipiranga para gestantes, exercício para gestantes. E eu tenho experiência, assim, do que elas falavam para mim, que se eu falar metade aqui, eu vou ficar a noite inteira falando das coisas malucas que essas mulheres faziam quando estavam, não sei se engoliam, mas chegava sabonete, entendeu? Parava em posto de gasolina, ficava parado lá em pé, mordia a tampa de filtros de barro. Mas você sabe que isso é falta de nutriente, né? Então, falta de vitaminas. É nisso que eu quero chegar. E aí eu quero que já seja a primeira coisa que você vai falar. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, assim, as mulheres que fazem exercício físico e gastam de até 500 quilocalorias por semana, que não é lá grande coisa, num custo energético tão alto, o nenê nasce 5% acima do peso. E nascer com peso é nascer com saúde. Se você fizer até 1.000 atividades até gastar mais 1.000 quilocalorias por semana, o teu nenê nasce 10% acima do peso. Ok? Então, assim, hoje, para você sair do hospital de uma maternidade, teu filho tem que ter no mínimo 2 anos. Meu filho nasceu com 1,8 kg. Então, ele tem que ficar lá, teve dificuldades para sair, ficou mais, acho que uma semana quase, para poder ganhar peso. E, no fim, atrapalhou a amamentação e tal. Mas algum problema que diminuição de líquido na bolsa e teve que nascer rapidamente. Mas o que eu quero dizer assim, não se justifica não fazer. Né? Se você não faz por você, você tem que fazer pelo seu filho. Exato. Porque olha como é tão intrínseco o corpo, né? Como eles se interligam pelo cordão umbilical. Se eu faço atividade física, meu filho se beneficia. Exatamente. Galera, ao ponto, sim, pra vocês terem uma noção, de que se um dos momentos onde a criança nasce com o número de células adiposas enquanto ela está na barriga da mãe nos últimos 3 meses. Ou seja, se a mulher engordar demais, você já põe no mundo um ser humano com células adiposas em quantidade maior. É muita responsabilidade para você, sabe? Principalmente alguém que briga com peso a vida inteira, a engordar demais numa gestação e passar esse aumento de células adiposas para o bebê. E então assim, um alerta. E essa condição aí do sabonete, é falta de vitaminas, nutrientes. Como é que funciona bem isso? Você vê, a gente vê muitos relatos de mulher que tem desejo estranho, né? Normalmente não é desejo. Eu não posso falar de todos aqui, não. Juro que tem outras coisas que não dá pra falar. Não, eu conheci uma mulher que comia tijolo. Então, a mulher quebrou a tampa do filtro da casa dela e começou a morder a tampa do filtro, aquele filtro de barro. Isso, sempre de barro. Mas isso, você vê que coincidência. A terra, tijolo, as mulheres ficavam mastigando aquilo. E é sempre essas coisas, né? Sempre pedra, sabonete? Tijolo, sabonete. Então, e aí depois que eu fiz nutrição, que eu fui entender que, na verdade, não é que é um desejo, é falta de nutriente. Né? O nosso cérebro interpreta isso de outra forma. De repente, olhando para aquilo e sentindo vontade de provar. Que top Às vezes, pelo cheiro, a gente acha que vai sentir o gosto e quer provar o gosto. Né? Mas é falta de nutriente. Elas diziam assim, Marcos, que delícia aqueles frios de tarde quando chove, a água cai no chão, levanta aquele cheiro de terra, assim, a gente sai até para fora de casa para sentir aquele cheiro de poeira levantando. Eu falei, gente, vocês estão tão maluca. Mas não é isso, né? Na verdade, é uma condição fisiológica, não é isso? Por uma deficiência, ou seja, se ela tiver
em alguns casos, suplementando, caso seja identificado. É isso? Então, hoje, você faz uma anamnese, não é isso? Sim. E aí, se pede esses exames, são exames clínicos. Exato. A gente vai baseado em exame. Não só no fato de fazer a anamnese, a paciente chegar e comentar. A gente já pega isso daí, já é um alerta, né? Pede os exames e através dos exames a gente vai ver. Às vezes está com deficiência de ferro, também acontece muito. Ferro acontece muito, né? Muito, muito. Normalmente a gente já tem, né? Eu fiz então, isso eu ia falar. Eu acho que eu tô com a ferritina baixa. Imagina a mulher na gestação. Uau. Então, porque, poxa vida, dentro dela está nascendo um ser que necessita, vai nascer com peso, com sangue. Vai sugando tudo, né? Vai tirando. Se você estiver mal alimentado, mal nutrida, o teu filho, o feto não para de crescer. Exato. Ele tem um tempo, né, que ele vai, não sei se eu posso chamar, vai maturando, vai amadurecendo e vai construindo osso, vai construindo tecido, vai construindo órgãos e ele necessita, e ele vai tirar de você. Para né? se desenvolver, ele precisa, né? Isso, se você não consumir dos alimentos, não suplementar, é como se fosse uma erva daninha encostada numa árvore tirando o que ela tem. Ao ponto até chegar algum momento de matar essa árvore de tanto, por isso chamadas ervas daninhas. Óbvio que a comparação é até chula, me desculpa. Mas assim, só mostrando que alguém, só que ao invés de estar por fora, está dentro de você, precisando da energia. E você tem que oferecer energia para ele, correto? Certeza. E como é que isso, assim, bom, na gestação a gente já, né, mais ou menos está dando uma conversada para a gente avisar as mulheres. E não, galera, meninas, mulheres, não importa em que mês você inicie, tá? A gente tinha antes, em alguns casos, eu vou falar em alguns casos, porque eu tive alguns casos, a minha ex-esposa, a Rita, ela descobriu que estava grávida com 8 meses. Ela ia correr a São Silvestre. Estava correndo, dando tiro, correndo 7 quilômetros, 8 quilômetros e tal, e já estava gestante. Só que enquanto não sabia, estava magrinha, estava tudo certo e correndo. Vida normal, vida que segue. A Fernanda, a Rita deu aula de ginástica até o 8º mês. A Fernanda, amiga nossa lá da academia, minha ex-coordenadora, também deu aula de ginástica até não sei quantos meses. A minha cunhada batia no batente da porta porque esquecia que estava grávida, porque trabalha e fica aquela loucura, né, da vida, não para. Então, talvez essa coisa do trabalho tire um pouco o foco, né? E aí você, vamos trabalhar, minha vida não para, e aí não tem um pouco daquele, meio que dá uma encanada, né? Como você falou, da preocupação de ter algum problema, de sei lá, ter uma hipertensão, alguma coisa, um problema. E o que a gente fazia? O que era a indicação? As primeiras 10 semanas, a gente não deveria fazer exercícios, ou fazer exercícios muito leves, porque a gente esperava fechar a placenta para proteger. Eu me lembro que as mulheres passavam as calcinhas para secar, para não dar pegar micose, fungos, esse tipo de coisa e tal. Hoje em dia parece que não tem tanto mais, né? Tá mais tranquilo isso, então não são coisas que a gente indicaria, porque as pesquisas vão evoluindo. Como está o final, assim? Como é que é a alimentação para quem está indo para o final da gestação? Vamos considerar aí os últimos 3, 4 meses. Porque fazer exercício, eu falei, ela pode começar a hora que quiser. Ela quiser começar no 6º mês, no 5º mês, no 7º mês. É porque não vai começar no 8º mês, muito próximo de ter o nenê. Mas ela pode começar, ela tem que ter um aporte nutricional. A gestante que vai fazer exercício físico, como é que se controla? A gente controla o peso dela, fala assim, você vai começar a fazer exercício, você não pode perder peso. Ou como é que funciona isso? Se ela chegar, por exemplo, na academia para treinar comigo, aí eu vou falar, olha, então eu indicaria que você fosse procurar um nutricionista, correto? Ela, sei lá, está com 10 quilos acima do peso, ela ganhou 10 quilos, vamos considerar dessa forma. Já ganhou 10 quilos e faltam 3 meses para o parto. Ela pode manter o peso dela, ela tem que continuar aquela coisa de ganhar 1 quilo ao mês nos últimos meses. Como é que funciona? Como é que você pensa a dieta nesse caso? Como é que as mulheres têm que pensar? Posso ganhar peso? Não posso ganhar peso? Como é que funciona isso? A gente tem mulher que acha que tá tudo liberado, vou engordar mesmo, então vai deixando a vida levar. E tem aquelas que se restringem muito, se preocupam muito. O ideal é a gente sempre manter o aporte proteico, porque precisa de proteína. Sim. Manter vitaminas, minerais. Então, assim, não se restringir, mas saber fazer boas escolhas. Tá. Uma mulher que ganha 10 quilos, como você deu como exemplo, ainda tá dentro, tá o ideal. Você me falou que ganhou 9? Eu ganhei 9. 1 quilo por mês, assim, regradinho. Tá. Você era muito regrada? Ou não?
Eu não era de comer muita besteira, não fazia que nem hoje em dia, que eu tenho uma noção melhor de dieta, de quantidade de alimentos, né, de proteína, mas assim, não comia errado, e como eu te disse, depois que eu descobri que estava grávida, eu fiz tudo minuciosamente, tudo que eu tinha de orientação médica, exagerei um pouquinho, que nem o fato de parar de treinar, de me restringir muito. Você parou? Parei. Receio? Medo de pegar carga e acontecer alguma coisa. E os 3 primeiros meses serem os meses cruciais de perder o bebê. Ok. E aí que é aquilo que já vinha 10 anos atrás, Exato. Se falava isso como uma verdade absoluta. Exato. Não é isso? Mas olha só que curioso. A Bela, quando ela fez 4 anos, nós descobrimos que ela era alérgica a ovo. E aí, pesquisando para tentar entender de onde veio isso, pode ser que tenha sido devido à minha restrição alimentar durante a gestação. Porque eu me restringi muito. Então, assim, todos os alimentos que poderiam causar alergia para o bebê, ainda na introdução, e eu estava grávida, já estava pensando na introdução alimentar dela. Ok. Ou alimentos que pudessem que louco, né? dar gases no bebê, eu evitava. Então, eu fiquei... Hoje eu não fico sem minha Coca-Cola, mas eu fiquei os 9 meses da gestação sem tomar refrigerante nenhum, sem cafeína, sem feijão, sem alimentos que pudessem fermentar. Então, cortei tudo. Era quase que uma... Mas alguém disse isso pra você? Ou você leu? Eu li. Eu pesquisava muito. Tá. Muito. Tá. A minha obstetra até que não era tão, assim, chata com essas coisas, sabe? Ela, só em relação ao treino que ela realmente falou que era bom evitar. Mas acho que também era porque naquela época ninguém buscava muito conhecimento sobre isso. Porque eu acho que se eu tivesse treinado, teria sido maravilhoso. Teria me ajudado, inclusive, a fazer o parto normal, que era o que eu queria, né? Inclusive, para você poder ter comido um pouco melhor também. Exato. Não é isso? Você aumenta teu gasto calórico no exercício, você tem que aumentar o porte nutricional para você continuar o nenê crescendo, e aí o teu peso não subiria também. Você conseguiria manter 1 quilo por mês, como você fez. Exato. Entendi. Só que fazendo uma alimentação melhor. Como a orientação para as grávidas. O último trimestre. Precisa ter uma ingestão maior de proteína, precisa ter uma alimentação mais equilibrada, não exagerar, carboidratos sempre complexos, não simples, que é aquele carboidrato que a gente quer comer na hora ali para absorver rápido, que é besteira. O açúcar, o doce cristalizado, biscoito, os snacks aí, né, que a gente chama, né? Sempre hoje em dia tem opções melhores, né? Sim. Mas que se a gente não procurar uma boa opção, a gente vai pegar o que é mais rápido, mais prático. Então, no final da gestação, optar por alimentos que vão ajudar na produção do leite, porque bebê nasceu, a gente já vai começar a amamentação, então tem que estar com o nutriente em dia, tem que, a gente chama de alimentos galactatos, que são alimentos que ajudam na produção do leite. Né? Ok. Então, já começar a pensar o que seriam esses? Tem alguns exemplos? Aveia, semente de abóbora. Proteína vegetal. Exato. Proteína também magra, carne branca, né? Peixe, frango. Aumentar o consumo. Leite também e principalmente hidratação. Beber bastante água no final da gestação e logo depois que o bebê nascer, que ajuda muito a aumentar a produção do leite. Porque a retenção de líquido, né, até para a bolsa e tal, e um dos motivos pelo que meu filho nasceu prematuro, porque começou a perder líquido, né? Exato. Ele ia, sei lá, Deus me perdoe. Mas tem que se aumentar esse consumo, porque, veja, diz que ele cresce muito rapidamente, né? Nos últimos 3 meses, o bebê. Mas eu me lembro muito bem, nas 2 situações dos filhos, dos médicos falando exatamente isso. Falando, olha, o consumo de água seu tem que ser elevado. Mas tínhamos um problema na última gestação do meu filho, que estava outono para inverno. Aí o seu consumo naturalmente de água diminui. Exato. Né? Exato. Então, as mulheres já acontece isso. Naturalmente, você já, no inverno, toma menos água, você transpira menos, troca menos temperatura para o meio ambiente. Sim. Então, isso já é um fator de dificuldade para quem vai ter o nenê nessa época de inverno, né? Já é mais difícil. Então, tem que ser aquela coisa meio que forçada mesmo, né? Porque isso tem uma quantidade, que assim, para a galera entender, quem faz exercício, galera, uma nutricionista na minha frente, mas em média é 40 ml por quilo de peso, né? Exato. Chegando a 50 para quem faz bastante exercícios aeróbios. Mas, e para quem para quem deseja hipertrofia e aumentar o volume muscular, também é uma quantidade maior de líquido. Né? A gente não sai do banheiro, né? A verdade é essa. Toda hora, eu conheço banheiro de tudo que é padaria, cafezinho, aonde eu vou. Lá na academia as meninas me zoam, sabia?
Porque toda hora eu saio do treino pra ir no banheiro. O pessoal fala lá, Camila indo no banheiro de novo. De novo. Eu já tomo muita água antes de ir. Ok. E aí durante o treino também. Também. Então, agora você imagina uma gestante que tá água para ela, vamos admitir, que não esteja fazendo atividade, 30 a 35 ml, mas e pro bebê que tá crescendo em grande perfusão, em grande velocidade nos últimos 3 meses. Então, assim, essa hidratação, ela é fundamental. E fala para mim uma coisa, tem quantidade, por exemplo, de calorias ou dos macronutrientes? Você falou que a proteína tem que ser alta, né? E que o carboidrato não pode ser carboidrato simples ou de alto índice glicêmico. Exatamente. É isso? Então, assim, isso você faz a dieta, ela segue? Assim, as mulheres seguem? Vou falar pra você que as que são honestas, né? Elas falam, Camila, a gente tenta seguir. As que se preocupam muito, elas seguem direitinho. Mesmo? Eu era bitoladona, então a orientação que eu tinha da minha médica, ou que eu lia, eu fazia. Tem mulheres que ainda são assim, mas, por exemplo, a gente gasta na gestação cerca de 600, 700 calorias a mais. É um gasto muito enorme, alto. Assim, muito alto. Então, e no pós-parto também, para amamentação. Também. Não é isso? Eu estava estudando isso, e aí no pós-parto, em torno de 600 quilos, 700 quilocalorias também. Exato. Ou seja, é bastante. O cálculo hídrico é 0,35 vezes o peso da pessoa. 0,35. Pós-parto. Antes. Tá. 0,35. Tá. Mas é como você disse, a gente tem que ingerir uma quantidade maior de água. Então, poderia fazer o cálculo que a gente faz para quem treina, 40, 50 vezes o peso. Eu li também aqui, dentre os autores que eu segui, que eles dizem que você pode, inclusive, quem está no pós-parto, mulheres, que a urina seja realmente bem clarinha. Transparente. Bem clarinha, transparente. Aquela amarelinho ouro que eles falam, bem pouquinho. Clarinha, então, oferecer realmente para que você possa produzir mais leite, ter líquido. Água exatamente para isso, porque você pode ter a proteína, você pode ter o teu ambiente, tá tudo certinho, tá com uma quantidade de líquido muito... Precisa de água. Isso é perfeito. Então, mínimo 35 ml. O mínimo é 35. Aí, você pega teu peso, sei lá, uma mulher que está com, sei lá, aumentando 70 quilos, 80 quilos, aí você multiplica, vai entrar com 80 quilos, então é 2,5 litros de água. Que é um padrão, mais ou menos. Exatamente. Né? E aí pedido. A gente aumenta uns 300, 400 ml em cima desse valor, calculando 0,35 pelo peso, para que ela tenha uma ingestão hídrica um pouco maior. Então, para que realmente vai acabar indo, até porque a bexiga também fica mais apertada, vai naturalmente. No último trimestre, a gente levanta para ir no banheiro a madrugada inteira, que nem dormia, né? Que é o tempo todo levantando. À noite. À noite ainda, parece que o bebê sabe, né? Para evitar isso, a mulher que está aqui assistindo a gente aqui, a futura mamãe, deveria diminuir um pouco à noite, nas últimas 2 horas, né? Assim, para evitar você ficar levantando, porque veja, a qualidade de sono também cai bastante se você ficar levantando toda hora. Até para qualquer indivíduo, o ideal é não acordar de sim. para ir ao banheiro. Mas isso não agrava nada em relação ao bebê. Não agrava. Você até tá em repouso. Eu não bebia muita água de noite, mas acordava para ir, porque comprime, né? Conforme o bebê vai se cada mexendo, posição. vai comprimindo a bexiga, o útero vai aumentando. Exato. Vai crescendo e vai pressionando. Aí pressiona a bexiga. Então, às vezes eu levantava para ir ao banheiro e nem fazia xixi. Era só a sensação mesmo dela estar comprimindo. Exatamente. Que legal. Então, legal. É bom evitar de beber água até umas 2 horas antes de deitar para dormir. Ok. Mas, infelizmente, não quer dizer que ela não vá acordar achando que quer ir ao banheiro. Mas pode diminuir a frequência, né? Porque se você considerar que o sono vai te trazer uns hormônios que são importantes agora já nesse momento para você e pro bebê, não é esse que está aí há, sei lá, 3, 2 meses, 60 dias para nascer, o seu repouso é o repouso dele, né? A sua recuperação de todos os processos bioquímicos, excreção hormonais durante o período da noite, que são benéficos para você, também é benéfico para ele. Tudo vem numa proporção maior, né? Muito louco isso. A qualidade do sono, que já é importante para nós, normalmente vira algo muito maior, muito mais importante quando a gente está gestante. Legal, que top. Vamos falar do pós-parto? Vamos. Então agora, eu acho que é legal isso, porque nós temos aqui eu não sei, parece... um dilema. Eu não faço exercício.
eu quero fazer exercício, né? Pelo que eu li, né, e pesquisei, se você teve o parto chamado normal ou vaginal, né, você tem 4 semanas de repouso para voltar a fazer exercício. Ou se você nunca fez, para iniciar, ok? E se você fez a cesárea, são 6 semanas, acho que é questão de cicatrização, esse tipo de coisa assim, né? E como é a alimentação? Porque pelo que eu li aqui, as alterações hormonais são como se a mulher não tivesse acostumado também, né? Eu falei, se o homem for ter um filho, ele tá morto, né? Porque se eu fosse, sei lá, hormonalmente, como oscila a mulher, parece que tudo que eu tô lendo sobre mulher tem alterações hormonais em todas as fases. Quem dirá nessa? Porque, veja, você tá com um bebê dentro de você, hormônios GH, hormônio de crescimento, noradrenalina, tensão, emoção e tal, tudo à flor da pele em quantidades gigantescas. De repente, e aí? Como é a alimentação pós? Como é que ela deve se alimentar? Qual é a referência? A referência não é ela, a referência é o nenê no sentido de amamentar, como a gente falou da água. Que tipo de alimento? Agora, vale a pena eu comer um carbo de mais médio índice glicêmico alto? Por esse custo energético aumentado agora para produzir esse leite, como é que funciona? Como é que a mulher hoje, que não passou para nutricionista, está pensando em fazer exercício, está pensando em fazer, ou que está com o neném novo, está assistindo agora aí para o Dia das Mães. O que ela deve fazer em termos alimentares? Então, seria mais indicado? Não é momento de pensar em emagrecimento rápido, restrição calórica. Lógico que, devido a vários fatores, a gente precisa analisar para ver se é necessário uma restrição calórica. Mas, durante a amamentação, como a gente falou agora há pouco, aumenta muito o gasto calórico. Gasto calórico, né? Então, ela precisa de nutrientes. Carboidrato ajuda muito na produção de leite. O carbo? O carboidrato. Aí. Então, o carbo que lá no final já não era tão bem-vindo, no sentido de quantitativo, agora ele começa a ser necessário. Mas é o que eu falei, carboidrato complexo, tem que ser boas escolhas, né? Não é aquele carboidrato de, vou comer açúcar pra caramba, vou comer uma coxinha, alguma coisa muito rápida, muito prática, né? Tá. Mas aumentar batata, mandioca, cornflakes de manhã, cheio de açúcar, delícia. Então, assim, arroz, batata, mandioquinha, carboidratos bons, que ela vai poder... Porque dá sensação de saciedade também, né, Camila? Exato, e energia, né, porque a amamentação... Então, e é uma energia lenta, né, porque ela tem um nível de esvaziamento gástrico mais lento. Exato. Então, ele oferece uma energia, você tem uma sensação de saciedade, né? Exato, o carboidrato simples não, né? É aquela energia rápida, mas depois é um pico... cai com tudo, então por isso porque eu tento imaginar assim, né? O que eu li aqui sobre o pós-parto e que, por exemplo, uma das coisas que acontece que pode gerar esse consumo elevado de carboidrato é a depressão pós-parto, né? E pelo que eu li aqui, ela começa em torno de 4 a 6 semanas. Sim. Né? Então quando o neném nasceu, aquele novo, tal, não sei o quê, e você, de repente, você caiu na realidade. Você tem agora... baby blues, né? Fala melhor. Eu tive baby blues. E é bizarro, porque você pensa, meu sonho era ser mãe. Eu não via a hora de ser mãe. Engravidei, queria uma menina. Deus mandou uma menina. Olha. Então eu fui assim, eu tava realizada. Uma bênção. Ela nasceu e após 3 semanas eu entrei numa depressão profunda, que eu só 3 chorava. semanas? 3 semanas, pós-parto. Eu só chorava. Eu ficava com ela no colo, olhava pra ela e não entendia, que eu falava, meu Deus, eu desejei tanto, por que eu tô chorando? Então eu achava que não ia dar conta, eu não sabia o que fazer, eu ficava achando que eu não ia conseguir. Mas dura 15 dias, e é incrível, Marcos, durou 15 dias contados. Então, aqui na literatura eu achei de 4 a 6, você foi de 3 a 5. Tá dentro da média, né? Cada um. Acontece, porque a gente ouve, você fala, talvez não, às vezes é frescura, não acontece mesmo. Agora, como você falou, eu não consigo entender por que isso estava acontecendo. E você tinha uma realidade interessante, né? Você falou, eu queria, eu fiz, eu programei, foi tudo certo, eu casei, falei que 1 ano depois a gente ia engravidar, fez tudo certinho e tal. Como isso... Porque, vamos lá, porque vários motivos eu vi aqui, né? Um deles é um certo isolamento social, né? Então... o que a gente tem, quem tá aí, homens, mulheres e tal, o que a gente costuma dizer? Camila teve nenê, nossa, que show de bola, vamos esperar 1 mês para ir lá, né, porque não dá para ir agora, porque, né,
neném novinho, ainda tá lá, a gente vai lá, pode levar uma gripe, leva um mal olhado. O ideal é isso, é pensar assim. Mas nem todo mundo pensa assim. Né? E vai, vai, né? Então, principalmente família, né? Família é família, né? Mas assim, a gente tenta preservar um pouquinho. Mas isso não gera, por exemplo, se eu não tenho uma família tão grande, não pode gerar um isolamento social, eu me sentir muito sozinho, sozinha, principalmente se eu não tenho, por exemplo, uma mãe por perto, ou a mãe do meu marido por perto. Uma rede de apoio, né? Então, essa é a palavra que eu ia falar, você falou agora. Apoio. Isso, você sentiu isso? Aconteceu com você isso? Porque aconteceu? Fala isso para as mulheres, até falar para as mulheres e falar para as mães a avó, né? Que tem que estar lá, que não pode achar que não vou para não atrapalhar, senão vai achar. Não, ela tem que estar lá, né? Desculpa. E a gente também, porque qual foi o meu problema? Até hoje, tá? Eu acho que eu posso resolver tudo, que eu vou resolver tudo. Tá. E às vezes a gente precisa de alguém, às vezes a gente precisa de uma rede de apoio, eu não tive. E no meu caso, você vê, eu era de Guarulhos, morei a vida inteira lá, nasci lá. Meus pais separaram, minha mãe veio comigo com a minha irmã pra Mogi, mas eu quis voltar pra Guarulhos pra cuidar do meu pai. Né? Na minha cabeça eu estava cuidando dele. Ele ficou sozinho, eu falei, preciso voltar pra lá. E só voltei pra Mogi casada. Só que quando eu vim pra Mogi... Ah, você já estava casada quando veio pra cá? Eu casei e vim pra cá. Tá. E aí nós fomos morar no Aruã, que é distante. Então eu fui morar num lugar afastado, eu não dirigia. Meu pai ficou em Guarulhos. Uau! A minha mãe, na época, era casada com uma pessoa que não deixava muito ela me visitar, tinha ciúmes. Então, ela ficou afastada de mim. E quando a Bela nasceu, eu fui pra casa, ela, o Hector voltou a trabalhar e eu fiquei sozinha em casa com um bebê. Sozinha? Sozinha. Minha mãe ia visitar, claro, coitada, dentro do possível, ela ia, me ajudava. Mas era sempre visitas rápidas. Então, ela chegava, ajudava a fazer alguma coisa e ia embora. Porque a gente tem a sensação que tá atrapalhando. Exato. Exatamente. Então, mas assim, eu acho que eu sei, não é fácil, né? Mas acho que a mãe, né? A mãe fresca, ela tem que chegar, fica mais um pouquinho comigo aqui, né? Eu acho que tem que abrir o coração nessa hora, né? Ela ficava preocupada de estar atrapalhando e eu ficava preocupada de atrapalhar ela. De incomodar, de ficar pedindo ajuda dela. Então, mas não tinha ninguém. Então, galera, eu acho que assim, as mulheres que estão aí nos ouvindo, que pretendem ter filhos e tal, abre o coração. Se você estiver sentindo sozinha, chama tua mãe, chama tua amiga, ou fica comigo uma tarde, toma um café aqui comigo, porque a criança dorme pra cacete, meu. Dorme, né? 18, 20 horas, e você fica lá. Gente. E anulada, né? Acabada, porque é sutiã de amamentação. Não pode trabalhar. Pijama o dia inteiro. Então. Não trabalho, mas também não parei, porque... Cabelo ainda não... Coque. Meses de coitado do meu marido chegando em casa, tava esculhambada, ela no colo. Até isso, né? Porque até isso conta. Completamente. Por isso então, olha o que tem aqui, gente. Eu separei aqui, tá? Estratégias de apoio social com a participação de grupos de mães e suporte familiar são fundamentais para ter a sensação de isolamento e promover recuperação saudável. A revisão, ele chegou a isso. Então, assim, as mulheres que recebem apoio emocional adequado têm menor probabilidade de desenvolver transtornos psicológicos e apresentam recuperação mais rápida. Entendeu? Então, assim, gente, por favor, né? Você que está aí, que vai ter, não sei, vai ter um filho, pretende ter, você conhece alguém, você que tem um irmão, uma irmã que teve um filho, uma irmã, uma prima, teve um filho, vai lá. Né? Bom, vai lá, visita. Vai. Que hora seu filho tá dormindo? Tal hora. Legal, vai a hora que ele tá dormindo, não vai atrapalhar em nada. As pessoas vão pra ver a criança, vão pra ver a mãe, né? Quando vão. Isso eu acho que é legal. Agora a mãe. E é normal, a minha irmã teve. A minha sobrinha vai fazer 2 aninhos agora. Mas até hoje, quando eu ligo pra minha irmã, eu falo: passa o telefone pra Clara, eu quero ver a Clara. A gente esquece da mãe. Quando ela chega em casa, eu cumprimento. Oi, tudo bem? Porque até alguns dias atrás você era. A mamãe era. Você era estrela. Aí você vai lá, entra no hospital, sai do hospital, acabou. Você é a coadjuvante. Né? Agora a estrela é a criança. Eu conheci muitas mulheres, mães, muitas só estou exagerando, algumas que tinham ciúme do próprio filho. Né? Porque isso acaba acontecendo por... Acontece muito com pais também, né? Com sim, os pais, nossa, aí é demais. Mulher dá atenção a mulher total muito pro foco. Bebê, esquece isso, do marido. Também é importante a gente dar esse cuidado pro casamento, né? E você, assim, né, o que a gente falaria, assim, pra mãe? Porque eu tô aqui, você tá falando aqui, eu tô tentando imaginar. Eu passar, sei lá, 16, 8 horas sozinho, o neném acorda 3, 4 horas por dia,
Mama, dorme, mama, dorme, mama, dorme. E aí, faz o quê? Aí você quer comer, você tem tempo. Então, exatamente. E é aí que a gente desconta na comida, né? Mas é uma fome emocional. Tem outra coisa que acontece muito Não dá pra sair de casa. Eu não posso pegar o nenê, sair, botar num carrinho e andar com um bebê de 15 dias, 3 semanas, um mês. Só sair de casa pra ela ir pro pediatra. Uma vez por semana ia lá fazer exame, ver como é que tá, pesar. Ela nasceu com 2.890. Eu não engordei muito na gestação, ela também nasceu pequenininha, magrinha, mas saudável, então a gente... 2 dias já tava fora da... É bom. 2 dias já tava fora da maternidade. Mas também tem aquela coisa de todo mundo ficava assim pra mim, você tá muito magrinha, tem que ver se isso é saudável. Às vezes você não tá bem, tava super bem. Mas há 10 anos atrás, tudo bem, já tinha indicação dos 10 quilos, né? Isso, já. Mas... a maioria das pessoas não pensava assim, né? A maioria das pessoas acha que... Essa forma errada das pessoas acharem que porque tá grávida tem que engordar, pode engordar. Não, a gente tem que se cuidar. Inclusive por conta do pós-parto. Isso. Pra voltar, eu, por exemplo, cheguei a 60 e pouquinhos quilos na gestação. Amamentando, eu cheguei a 45, Marcos. Eu era só o resto. Amamentando? 45 quilos. O pessoal ia visitar a Bela, Peraí, deixa eu ver. Pra Fala mim, de novo. Você saiu de quanto para quanto? Eu cheguei na gestação, meu peso máximo foi 67 quilos. 67. Então vamos pensar assim, você ganhou 10 quilos. Então você estava com 57, mais ou menos, quando você... Aí você perdeu 12 quilos. Eu fui para 47. 45. 45 quilos. Eu e comia? Infantil. E comia? Comia, porque dá fome. Amamentando, você tem fome. É o que a gente falou. Quer ver só? Nutricionista. Hoje se alguém chegar para você e falar assim, eu quero fazer uma dieta para eu emagrecer. Em média, quantas quilocalorias vai compor essa dieta? Se a pessoa está com pressa, a gente trabalha em cima da basal. Por exemplo, a minha basal, eu hoje estou com 56,9 kg, pesei hoje, 1,60 m, a minha basal, eu treino todos os dias, está em 1.300 calorias. Mas você que treina. Eu treino. Você pensar uma pessoa, uma mulher sedentária, vai cair para menos de 1.000. Vai cair para menos? Menos de 1.000. 1.200 calorias. Então, só para amamentar, metade da energia que você está comendo vai para o bebê. Vai para o leite. Então, você tem que comer. Exato. Por isso que não é momento. A gente aumentaria, então, as calorias. Você vê, se a gente gasta 700 para amamentar... Então, você hoje, vamos admitir, teve o filho e aí você está com o teu peso hoje, o teu metabolismo de 1.300, você levaria para próximo de quase 2.000 quilocalorias. 1.800 calorias. Tá vendo? É isso, gente. Então, assim, a gente tem que levar a nossa vida baseada em conhecimento, porque não dá para ficar brincando. Aí você fala, mas eu tenho medo de comer, senão eu vou engordar, porque eu passei 9 meses engordando. E aí entra a depressão. Na depressão pós-parto, a tendência é você comer menos. Exato. Porque você está, de alguma forma, sentindo rejeitada, ou sentindo sozinha, né? Sentindo responsável. Aquele bichinho só dorme, o lazarento não acorda, você não consegue brincar como gostaria, não é igual um cachorrinho que brinca pra caramba, não, dorme pra caramba, né? A criança dorme bastante, só dorme. Então, assim, há um isolamento social muito grande. E a tendência é de se buscar coisas palatáveis. Não é isso? Exatamente. Aí você vai no doce. Aí belisca, aí que é doce, coisas fáceis de consumir. Se a médica, não sei, que passou a dieta, ou você é nutricionista. Aí eu sou a mãe. Aí você fala assim, olha, aumenta, não sei se eu vou viajar agora, aumenta a proteína no final, precisamos construir tecido para o nenê crescer bastante, bora proteína para dentro, uma certa quantidade de carboidrato, de boa qualidade, como você falou e tal, vamos nessa, vamos, tal. Aí, pum, nasceu. Aí você fala, agora você precisa de carbo. Não é? E a proteína? A proteína agora já não é tão essencial quanto para compor a dieta. A gente não abaixa a proteína, mas a gente volta um consumo bom de porque agora você precisa produzir leite, então a proteína é para a produção do leite. Exatamente. Não é isso? Então ela mais ou menos permanece estável, o que aumenta é o carbo. É o carboidrato. Senão acontece o que aconteceu contigo, 12 quilos. Exatamente. Em quanto tempo isso? Em meses? Um mês e pouco? Meses. Pouquinho tempo, porque era na época que o pessoal ia visitar a Bela pra conhecê-la, e eu tava bem desnutrida, o pessoal olhava com dó mesmo, falava, caramba, Camila. E não é que eu tava me restringindo, eu amamentei em livre demanda. Então, assim, ela queria mamar, eu dava, eu não recusava. Você tinha uma nutricionista, você tinha um acompanhamento da médica? Porque, olha, se eu tô errado, eu tava lendo aqui no artigo, assim, o porquê um dos motivos da depressão e dessa questão da criança, a relação da criança-mãe.
essa questão hoje eu sou a estrela, amanhã eu sou, né? Então o que aconteceu? Eu tinha uma dieta que cuidava todo mundo de mim. Agora todo mundo está cuidando da criança. E esqueceram de mim. Os médicos tomam conta da mãe? Ou pensam mais realmente como a mãe e o pai pensam só na criança e realmente a mãe ela fica um pouco, até na questão alimentar, ela mesmo não procura. Isso acontece mesmo? Acontece. E assim, as médicas olham muito pro bebê, mas eu, por experiência própria, eu nunca vi uma médica que falou, ok, mãe, a filha tá ok, e você? Então, é isso. Você tá fazendo exame, vai voltar pro médico. A única coisa que minha médica fez foi, quer engravidar de novo? Eu falei, não, então toma esse medicamento aqui, pode voltar a tomar, porque você vai ter relação, não quer engravidar. Anticoncepcional, só. Mas assim, a gente não já mandou um hormônio em você já. E eu não tomei. Mas assim, não via ferritina, não via... Marcos, eu fiquei com amenorreia, porque... Então, mas é isso que eu ia falar. A que ponto chegou a isso? Eu amamentei Enquanto eu amamentei, minha menstruação não voltou. 2 anos e 5 meses. Sem menstruação. E o percentual de gordura lá embaixo. Aí foi a hora que eu falei, não, a Bela tá bem, já deu os 2 anos que eu queria amamentar, já até passou. Agora eu vou voltar. Da onde veio esse desejo de 2 anos? De onde você tirou isso? De sempre ouvir que o bebê tem que ser amamentado livre demanda até os 6 meses, entre a introdução alimentar, mas amamentar até os 2 anos é o ideal. Tá. Eu pus na minha cabeça, então vai ser 2 anos. E fui embora. É mesmo? 2 anos. E assim, onde ela queria. Então, eu acho que isso também influenciou muito no gasto calórico alto. Claro. Porque ela, o tempo todo. E assim, comia, graças a Deus, se alimentava bem, comia as papinhas que eu fazia, mas leite o dia inteiro, o tempo todo. De madrugada eu não acordava muito. A Bela não me deu trabalho pra acordar de madrugada, não. Quando bebê? Quando bebê. E depois maiorzinha também. Dormia mas super bem. Vamos lá, vai. Depois de 6 meses, sei lá, 1 ano. Mamava o quê? Uma vez por dia? Não, já ia pra escolinha? Dia? Nada, ela não foi pra escolinha, não. Mandei com 2 anos e meio, porque eu me culpava. Porque eu trabalhava em casa, né? Antes de ser nutricionista, eu e meu marido, a gente tem uma agência de marketing. Ok. Então, nós trabalhávamos juntos. Sim. Ele saía e eu comecei a trabalhar em casa por conta da Bela, pra ficar com ela. Justo. Então, assim, quando ela fez 2 anos e 4 meses, que eu vi que ela tava ficando muito adulta, eu falei, gente, ela precisa de criança, não dá, ela tá falando igual adulto. Você meio que deu uma super protegida nela, né? Super. Muito, Marcos, muito. Exagerei. Não recomendo, mães. Não se anulem, precisa. Eu procuro não avaliar, porque não tenho a mínima capacidade para fazer isso. Mas já que você está fazendo essa autocrítica aí, eu acho interessante. Não me arrependo, mas eu acho que é importante, assim, a gente permitir uma rede de apoio. Porque cada um vive a sua vida. Eu sempre falo isso, a gente não vive a vida dos outros. Mas se a nossa experiência de vida pode ajudar alguém e a gente tem essa opção aqui, vale a pena. Obrigado por esse reconhecimento, porque cada um é cada um. Eu sempre falo isso, né? Eu conheci uma amiga minha, trabalhou comigo na academia, que ela entrou no quarto com o filho dela e não entrava ninguém. Eu não sei se foi mais de 1 mês, pelo que eu entendo, durante 1 mês, pouco, mal entrava o marido e a mãe dela, a avó. Eu também fiz isso. Eu não queria ninguém pegando a Bela no colo, eu não queria ninguém... Queria me matar, era beijar a Isabela, bebê. Jura por Deus? Meu sogro beijava a mão dela, ela com dias, eu queria morrer. Ai, meu Deus, eu não tenho sogra. Mas tem um sogro que só por Deus, e ele ia lá poucas vezes, mas às vezes que ia, beijava a bochechinha dela, ela recém-nascida. Isso pra uma mãe, a gente... E você pirava o cabeção? O quê? Ficava doida. Isso eu até entendo, até hoje, assim, acho que eu não quero mais, né, ter filhos, não quero mais. Mas acho que se tivesse, eu seria neurótica nesse ponto ainda, mesmo sabendo que muita coisa mudou, muita coisa melhorou, hoje a gente tem acesso à informação, naquela época não tinha tanto, né? Mas acho que ainda seria neurótica. Mas uma coisa que eu faria era treinar. Eu teria treinado na gestação, voltaria. Então, eu aconselho as mulheres, as mães a voltarem a buscar. Porque academia, Marcos, eu sou suspeita para falar, mas expande a mente da gente. Ali é meu lugar de refúgio. Eu vou falar uma coisa, baseado aqui nos artigos também, tá? Para somar o que você está falando. É assim, um dos aspectos que a gente falou agora, a falta de apoio. Obviamente, não está falando do 1º, 2º, 3º mês, nem nada, né? Desculpa, não está falando do 1º mês, né? Que é aquela coisa impactante, como você falou. Isso. É minha, e ninguém impõe, não quero que ninguém encoste. Tem mulheres que já são mais... Libera mais. O 2º filho, o terceiro dizem, né, toca um chute e já vai embora, né? Então pode pegar, e se quiser, inclusive, levar para sua casa uns dias, deixa lá, não tem problema não. Já não estou amamentando mesmo, pode levar. Mas... a academia, o exercício, que seja grupo de corrida, que seja
crossfit na academia, que seja musculação, que seja ginástica e tal. Esse círculo social, eles consideram como uma das coisas necessárias para a quebra da depressão pós-parto. Né? Então, assim, você ficou 2 anos parada, dedicou, isso é gigantesco, né? Você dedicar 2 anos da sua vida para tua filha, meu, parabéns, é gigantesco. Hoje em dia, muito difícil acontecer isso, né? Por questões, nós estamos falando de 10, 12 anos atrás. Até o trabalho, a correria, não dá. Então, alguém que tem um trabalho convencional, trabalha em horário comercial, uma loja, alguma coisa, não vai conseguir, ponto, né? Aí não temos o que discutir. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, porque também não tem, porque se você tiver essa sensação de culpa que um pouco você teve, isso leva realmente à depressão. O que eu achei muito legal no seu caso, porque, galera, uma coisa que é importante, afeta a criança, a depressão da mulher afeta a criança de tal forma que chega a afetar a longo prazo até a linguagem, a forma com que a criança fala, né? Então, assim, a depressão pós-parto, ela é tão perigosa quanto uma hipertensão arterial, quanto uma doença cardiovascular, durante uma diabetes gestacional. O pós-parto, essa parte da questão emocional, né, psicossocial, ela é determinante. E o exercício físico, nessa hora, galera, ele é determinante. Porque, como você falou, se você está em depressão, você vai lá, ele produz miocinas anti-inflamatórias, ele produz serotonina, ele produz elementos dos quais fazem com que a sua autoestima melhore. Você está a caminho da saída da depressão, né? Tá. E dentro da depressão, vi aqui também muitos artigos falando sobre a dificuldade que fica da relação com o próprio filho, ou com o próprio filho, filha, que seja, tá? Então, assim, mães tendo dificuldade, em algumas vezes, culpando a criança por não conseguir voltar à vida normal dela, porque tem que amamentar, porque tem que fazer isso, porque não é fácil, minha vida eu tenho que trabalhar, minha filha está lá em casa esperando, quer mamar, Mas quer você vê isso. Que antigamente as mães reclamavam muito disso? Desse esgotamento? De, tá vendo? Olha, por sua causa eu não consigo sair, não consigo fazer tal coisa, tal. Antigamente tinha muito disso. Pô, imagina a cabeça da criança ouvir um negócio desse. Nossa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? E você sabe que a gente sobrevive, porque eu lembro... a gente sobrevive é bom. Eu lembro do primeiro dia que eu fui pra academia, quando eu decidi, falei pro Hector, preciso, você consegue ficar com ela? Fico. Aí fui com o celular, desesperada, academia do outro lado da rua, porque era perto de casa, mas a hora que eu entrei, treinei, saí, voltei pra casa e vi ela lá no carrinho, assistindo o desenho dela, a comidinha já tava pronta, eu falei, gente, deu certo. Vai funcionar. E ali parece, Marcos, foi um divisor sensacional de águas. Eu falei, gente, dá pra fazer. E melhorou sua relação com ela? Muito. Porque tirou a trava. Ela é o estorvo da vida. Passa a ser. E dava saudade também, porque precisa ter aquela saudade, né? Porque você tá ali em casa, daqui a pouco a criança chora, você vai e larga. Aí quando você acha que vai tomar um banho... Que essa questão da saudade é um negócio interessante. E aí você volta, olha aquele serzinho e fala, deu certo, vamos lá. E aí você até quer ficar mais tempo. E não rolou o sentimento de culpa. Não. Né? Não. Porque acho que até isso passa na cabeça da mulher. Falar, eu não acho certo eu largar meu filho aqui, que tem, vamos lá, partindo do princípio de 4 a 6 semanas, que está com 3 meses, né? Sei lá, 2 meses e meio, 3 meses, eu não posso largar meu filho aqui para ir fazer exercício. Não é justo, ele não pediu para nascer, não é aquele discurso? Ele não pediu para nascer, então não acho certo ir lá. Mas entenda, mulheres, que a sua relação com o teu filho melhora quando você melhora a sua relação consigo mesmo, né? Então, se você se aceita melhor... Muda muito. Eu ouvi uma frase essa semana que mexeu muito comigo, que era uma mulher falando assim, você daria a vida pelo seu filho e pelas pessoas que você ama, mas você cuidaria da sua vida por eles também? E é exatamente isso, porque a gente se anula na maternidade, mulheres que se anulam no casamento, deixam de se cuidar para cuidar do outro, mas se a gente não se cuida, é que nem o negócio do avião, né? Quando você vai pôr a máscara, tem que pôr primeiro em você para depois pôr quem tá do lado. É a mesma coisa, tem que se cuidar primeiro para depois cuidar de quem você ama. Eu acho que eu vi, não sei se é a mesma, eu vi uma outra que ela fala assim, é uma psicóloga, psiquiatra, ela fala assim, você ama mesmo o seu filho? Você daria a vida por ele? Daria. Então, você é capaz de emagrecer por ele? Você é capaz de começar a fazer exercício por ele? Exato. Você é capaz de beber por ele, né? Porque se você bebe, você se altera e tal. O que você é capaz? Você é capaz de morrer, mas não é capaz de ficar sem comer doce e fazer com que ele também não queira ter futuramente um corpo com sobrepeso como você tem. E a gente se você exemplo, sofre, né? então. Vê seu filho?
Então. Ele treina, gente, o filho dele treina. Ele tem tanquinho, né? Tem tanquinho. Abdômen, eu acho que eu nunca tive abdômen igual dele. Ah lá, tá vendo? Eu prometi pra ele que eu vou chegar lá. Eu tô a caminho. Ô, Raul, me espera que meu abdômen vai rolar. Ele é um exemplo. Ele é impressionante. Porque é o que ele vê, né? É o exemplo que ele tem. E come pouco. Eu aprendi a comer com ele. Mastiga bem, mastiga 20, 30 vezes o alimento. Isso conta essa quantidade, essa mastigação. Porque se a gente falar da proteína, a proteína é muito mais fibra e tal, esse número de mastigação, não só para gestação, de uma forma geral, estou aproveitando a sua presença aqui. Como é que funciona? Eu li que tem até, nós temos alguns elementos de digestão já na saliva, que enquanto você está mastigando, alguns processos de absorção do alimento já começam. Ali. Isso. Como funciona isso para as pessoas poderem entender? Porque, na boa, eu tenho um programa do FPM que a gente vai relançar novamente, e eu falo que você deve mastigar pelo menos 20 vezes o alimento, certo? Assim, a gente fica chato, né? Eu não sei se é chato para comer. Eu sou chato para ver pessoas fazer exercício, você sabe disso? E eu imagino você vendo alguém comer, em 3, 4 minutos acabou o prato, né? Isso é para gestação. Se isso é importante para alguém, não tem um controle do peso, não tem que produzir leite, nem tal, não sei o quê. Mas se eu comer pouco, ou mesmo que eu coma muito rápido, eu tiver desconforto, no pós-parto, pode ser que eu coma menos por isso, porque eu vou ter desconforto. Isso faz diferença mesmo? Quanto seria? Tem um número? Porque quando eu comecei a fazer o programa, eu comecei a contar. Aí a gente conta. Então, olha. Você fez isso também? Eu vou mostrar esse podcast para todo mundo. Porque as pessoas me zoam até hoje. Porque na faculdade eu aprendi 40 vezes. Tem que mastigar 40 vezes antes de engolir. Nem dá tempo, porque até chegar no 40 você já mastigou tudo. Você não sabe nem o que você pôs na boca. O que eu tô comendo? Deixa eu olhar pro prato. Eu tô comendo um bife. Tá. Sabe por que às vezes a gente 40 e dá fome? Porque você começa a produzir suco gástrico. Você tá mastigando. Aí te dá uma acidose. Exato. Aí você vai e tá entrando suco, tá esperando o alimento pra digerir. Eu tô produzindo suco gástrico, cadê o alimento? Não entra. Aí você para de mascar chiclete e dá fome. Certo. Dá muita fome. Dá muita fome. É a mesma coisa. A gente tem que mastigar. Na faculdade eu aprendi 40. Eu Uau. contava 40 vezes. Você contava? Contava 40. Eu conto 20. Então, agora eu conto 20. É. Porque dá certo. Eu acho que funciona. Eu acho que 20 eu acho que dá pra... né? Eu acho que eles falam 40 porque é o caso extremo, sabe? Sim. Pra você testar 40, porque chega num ponto você também até esquece. Se tiver um TDAH aí, você tá no 10 você volta. Não. Porque não tem como. Aquela coisa da... Como é que chama? Da etiqueta. Põe o garfo aqui, a faca aqui, descansa. Meu, se você mastigar 20 vezes, dá tempo. Dá tempo de descansar o garfo e a faca. Mas então, isso é para que a gente consiga ter saciedade, né? O nosso estômago, ele leva de cerca de 15 a 20 minutos para avisar o cérebro que a gente está satisfeito. Ok. Então, quando você mastiga mais vezes o alimento, você leva mais tempo para digerir e tal. Antes de você terminar o que tá no prato, às vezes você já tá saciado. Eu vou falar uma coisa aqui, ó, para vocês aí que estão assistindo aí. Eu assim, não é uma regra, tá bom? Mas das pessoas que eu conheço, que eu sento à mesa, que o Raul tá nessas daí. Ele é o cara que senta lá, você acabou de comer o lazarento, tá? E eu mastigo 20 vezes. Eu já vi ele tomando café lá. Ele come super devagar, na dele. Entendeu? E dá umas viajadas e tal, não sei o quê. Mas não reclama que a comida tá fria, não reclama nada, entendeu? O que eu quero dizer assim, são todos magros. Então. A maioria das pessoas que eu vejo, eu posso colocar para mim como uma regra de experiência de vida, tá bom? Meus primos, quando os mais jovens, agora mais de 50 anos, os caras estão tudo barrigudinho. Mas, quando jovens, eram todos magrelos. Todos. E as meninas, a mesma coisa. Todos que mastigavam mais vezes o alimento, pelo menos. Olha, o Raul mastiga mais de 30 vezes. Então. O Raul, de 20 a 30 vezes. Mas ele não come com tela na frente dele. Não, eu não deixo. A gente vai almoçar, eu viro a televisão, ou então se a gente está num restaurante, a gente fica de lado ou de costas para a televisão. Ótimo. Eu evito isso. Antigamente a gente comia com mais calma porque não tinha tela, né? Isso. Você sentava à mesa para comer, para fazer as refeições. Mas eu acho que antes tinha um problema, assim, as famílias, não sei a sua, mas a minha mãe botava a panela na mesa. Eu não era tigela, era mineiro, então botava panela. Então o bife acabava, sobrava arroz e feijão. Aí você pegava o pedaço do bife e punha aqui. Aí você comia o bife, ainda tem um pedaço do bife, acabava o arroz e feijão. Então a gente acabava comendo mais, mas a gente comia devagar. E a gente fazia 3 refeições em média por dia. Isso faz diferença, então. Isso seria um indicado.
Aí vale em qualquer momento da vida. Qualquer momento. Né? Agora, para uma gestante, um pós-parto, uma gestante, só por Deus. Aí a necessidade passa a ser ainda maior. Primeiro para ela digerir melhor os alimentos, depois por conta da saciedade para não exagerar, mas principalmente por conta dessa digestão que ela vai fazer depois, né? Para não ficar com aquela sensação de estufamento, de distensão abdominal. Já tá tudo maior, né? Tá. Os sentimentos, tudo. A barriga lá em cima, aí vai ficar com distensão abdominal, digerir o alimento de forma mais devagar, né? E às vezes fica com um desconforto maior, dá gases também, o que causa dor também. Então dá desconforto, né? Comer devagar, né? Comer com atenção plena. A gente fala, eu tenho até um e-book que eu dou para todas as minhas pacientes, ensinando a comer com atenção plena, contar as vezes que vai mastigando. Porque depois não precisa mais, né? Eu de vez em quando Não precisa, porque fica automático. Assim, quando eu percebo que eu tô almoçando rápido, isso acontece quando eu tô almoçando sozinho, não tenho com quem conversar. Entendeu? Aí eu posso me perder. Aí eu falo, opa, Marcos, calma, vamos ver quantos foram. Mas você vê que você tem essa percepção. Porque já é algo automático para você. Você não precisa mais ficar contando, mas você consegue ter essa percepção de eu tô acelerando na hora. Você sabe o que é muito louco? Vocês vão perceber, hein? Se seguir, se virar doentinho assim, igual a nós assim, contar, os caras falam, eu tô contando repetição, imagina contar mastigada, mastigação. Mas eu chego no restaurante, eu sento para comer, tem pessoas sentadas. Eu, obviamente, pela ordem, né, eu vou sair depois deles, normal. Eu sento para comer, eu almoço todo dia fora. Aí as pessoas, vai girando o restaurante. Senta, vai embora. E eu tô comendo. Senta, vai embora. E eu tô comendo. Senta, vai embora. Tem mesa que senta assim do meu lado, às vezes trocam 3 vezes as pessoas e eu ainda estou comendo. Entendeu? Se eu tiver com o Raul, então, aí nós vamos ficar ali, amigo. Vai embora. Enquanto eu vou agradecer nossos patrocinadores, eu queria que você já pensasse para a gente falar sobre o consumo de água junto com a refeição, principalmente aí para as mulheres do pós-parto. Pode ser? Aí você aproveita e toma uma água aí que você não toma, não um gole d'água. Isso. Gente, queria aproveitar aqui, né, e agradecer os nossos patrocinadores, né? A Rita e a Francine Loduca, do Pet Animais, pet.animais com 2 S's. Entra na internet, vai ver o que é tratar bem o teu pet. É diferente, galera. Vai para ver, o negócio é surreal. Inclusive, já estão abrindo a 2ª unidade. Então, você já imagina que isso já é uma coisa de trabalho bem feito, de serviço bem feito e que está prosperando. Obrigado, viu, Rita e Francine. A Trainer, obviamente, academia, né? A Trainer _ Academia, que patrocina aqui o nosso podcast também. E gratidão a todos que fazem parte disso, que permitem para que isso aqui aconteça e a gente pode trazer pessoas maravilhosas aqui como a Camila, tá bom? Camila, vamos lá. Estamos chegando aí mais próximo do final, porque eu acho que, o que a gente está falando está bem legal para a galera, principalmente para quem, como eu falei, mãe nova ou que pretende ser que está na gestação, que vai pensar no pós-parto, está pensando na gestação. A gente ouve muito assim, evite tomar água, agora eu vou errar. 30 minutos antes não toma e 15 minutos depois não toma. É isso ou é ao contrário? 30 minutos. 30 minutos para ambos. Mas olha só, que estranho, né? Como as coisas mudam. Por isso que eu falo, que nem quando falavam antigamente que a gente ia consumir 2.000 calorias por dia. Imagina, pensa se eu consumir 2.000 calorias por dia, onde que eu vou parar? Se a minha basal tá em 1.300, né? Mas 2.000 para quem pegava busão, para quem ia trabalhar, que passava de lado a lado na cidade. Hoje em dia não tem cabimento. A gente era um ser humano diferente. E a água também. A gente falava antigamente que era para evitar até 30 minutos antes da refeição, né? Para não tomar. Hoje, vamos falar de uma pessoa que está buscando aí emagrecimento e tem dificuldade com saciedade. Ela pode ingerir líquido antes da refeição. Bem antes da refeição, uns minutinhos antes. Por quê? Para dar aquela sensação de maior saciedade. Exatamente. Mas o ideal pra gente, assim, pro ser humano normal, pra quem tá ali, só quer se alimentar de forma saudável. É esperar tomar uns 30 minutinhos antes, água de preferência, mas nunca beber junto com a refeição. Nem refrigerante, nem água, nem suco. Por quê? Senão vai te dar a falsa sensação de saciedade. Aí, dali a poucas horas, você vai estar com fome de novo, entendeu? E não vai absorver direito os nutrientes daquela refeição. Isso pode limitar, porque como aumenta o volume total do alimento, que a água também é um alimento. Dá a falsa sensação de saciedade. Saciedade. E aí você não está saciado. Bom, o que eu costumo dizer assim, vou defender um lado aqui de algumas pessoas e o meu também. Depende do que eu tô comendo também, né? Também. Por exemplo, assim, eu raramente como feijoada.
Mas eu gosto do feijão preto, né? E para o feijão preto eu ponho aquela... É farinha de rosca que põe? Aquela farinha branca? Como é que é o nome daquilo? É farinha de rosca. Farinha de rosca, né? É, não é? Então, você pode pôr uma farofa, que eu não gosto. Eu gosto da farinha, eu gosto do gosto que dá seco, assim, E o bicho... eu gosto disso. Eu tava na boca agora. Então, assim... Para mim, como é que eu vou comer aquele raio? Se eu tô botando aquela farinha, a pessoa come uma farofa, come alguma coisa muito seca, tal. Sei lá, vai tomar um café, uma pessoa pede sei lá, uma tortinha dessa de massa podre, que chama, né? É seco aquilo lá. Aí como é que faz? Aí você molha a boca. Pouco. Exato. Porque senão... eu peço uma garrafa, eu e o Raul junto, a gente não toma nem metade da garrafa. Então... Entendeu? No almoço. Tá certo. A gente toma um pouquinho. Agora tem gente que você já viu aquela pessoa que pega a Coca-Cola, coloca, toma, aí vai, coloca, toma. Tá terminando a refeição, já tomou uns 2 copos de refrigerante. Aí é ruim. Ruim se ela comer tudo que tá aqui no prato e ainda tomar uns 2 copos de refrigerante, porque ela vai ficar super estufada. Sim. E também é ruim porque vai atrapalhar nessa falsa sensação de que você tá satisfeito quando na verdade não tá. Então, se você não quer engordar, não quer exagerar, o ideal é você tomar água antes da refeição, uns 30 minutinhos antes. Toma aí, 200, 300 ml de água e come devagar. Tá. Depois da refeição também, se quiser tomar, aí tá tranquilo. Porque dá uma sede, né? Dá sede, lógico. É o que eu falo. Em algum momento... Tá porque assim, eu imagino assim, né? As pessoas acham... Eu pedi uma garrafa d'água, eu tenho que tomar a garrafa. Não. Eu saio do restaurante e carregando minha água. Eu paguei por ela, eu tomei metade. As pessoas falam, vê você andando com aquela garrafinha balançando lá depois. Eu falei, mas é minha? Eu comprei porque eu vou deixar a garrafa lá? Eu falei, não, uma hora eu vou ter sede de novo. Então eu tomo o mínimo necessário. É o padrão, né? Que a gente acaba colocando. Como comer doce depois da comida. Não tem necessidade. Não mesmo, não mesmo. Já foi comprovado. Tem estudos que mostram que se você esperar entre 10 e 15 minutos depois da comida, a vontade de doce desaparece. Então, no FMM eu li em alguma coisa, em algum momento, porque o FMM é um programa que eu montei da internet. É maravilhoso. Eu não sou nutricionista, então fui pegando movimentos, né? Então, assim, lá eu colocava para as mulheres 20 minutos. Tá vendo? Da hora, mas aí tem um grande lance. Eu falava da hora que você parou de comer. Mas do jeito que você colocou, na hora que você começa a comer, já que chegam os primeiros alimentos, já chega sinal de que está chegando alimento. Então, ele para de estimular o sistema nervoso central lá, que o hipotálamo, o hipotálamo que controla a fome, já para falar, olha, está chegando alimento aqui. Comida, né? Então, se eu levar, por exemplo, como você falou, 15 minutos, 15 minutos talvez, mas leva. Eu levo uns 15 minutos para almoçar. Então, se eu levar uns 15 minutos para almoçar, a hora que eu levantar, eu vou chegar lá no caixa, bota aqueles bombons coloridos. Você não vai nem sentir vontade. Não tem a mínima vontade. Então, né? Por isso é a importância de comer devagar, né? Isso, então, no pós-parto, né, considerando assim, esses primeiros meses que a mulher fica em isolamento, tal, que ela tende a querer comer para tentar, até para manter o peso. Porque o que eu vi é que tem, vamos considerar, você considerou uma mulher que não ganha muito peso. Vamos considerar uma mulher que ganhou 20 quilos. Que tá cheio, né? A maioria. Isso. Posso estar enganado. O que a gente mais vê. O ticket médio é 20 quilos. Exato. Né? Então vamos considerar 20. Ela vai ter que perder, putz grilo, sei lá, N quilos, né? Não sei quanto tempo ela quer. Eu vi que o ideal é que ela não perca mais do que 450 gramas por semana. Por semana. Não é isso? Exato. Então, aí ela tem que fazer um déficit calórico. A mamãe está lá, trancada dentro de casa, mal sai. O custo energético dela está baixo. A criança dorme, ela não pode sair de perto, porque não sabe o que acontece. Que era o que você fazia. Praticamente dentro de casa o dia inteiro. No máximo, você não quer sair com a criança fora, porque tem medo e tal. Como é que faz isso? Porque um dos motivos da depressão é ela ainda olhar para o corpo dela e ver... tudo diferente, então, né? Como é que faz? Na hora de montar essa dieta, cara, a anamnese é um negócio surreal, né? Se você não fizer uma anamnese bem feita, vale mais que qualquer exame clínico, na minha opinião. Estou exagerando, tá? Mas eu acho que o peso ele é muito grande. Como é que está o seu dia, né? Como você falou, a médica não perguntou para mim como é que eu estava. Né? Ninguém pergunta, né? Então, mãe. Então assim, eu acho até que o marido tem que perguntar. Eu acho que a mãe, a avó, né? Tem que perguntar, os amigos também, como é que você está, tal, porque a gente está muito ligado à criança, né? Eu estava agora lá na academia, chegou a sobrinha da Janine, nossa colaboradora, nossa departamento de vendas, eu já peguei o moleque aqui, já comecei a brincar, nem perguntei para ela se podia pegar o moleque e tal, já beijei, belisquei uma bochecha enorme. O moleque está com 12 quilos, sei lá, se ele tem 8, 9 meses.
Caramba. Juro, moleque pesado pra caramba. Eu falei, gente, dieta nesse moleque já. E ó, já traz pra nadar aí, já vamos botar, vamos fazer os 4 estilos com ele. Hã? Natação maravilhosa. Nossa, tem como? Como é que a gente faz? Se a mulher... Porque entenda, se ela tentar emagrecer nesse momento, esse excesso de peso garante a ela, essa gordura que ela tem acumulada, garante a ela um aporte para que ela não precise comer tanto e que esse peso, ela só tem que controlar. Então, vamos considerar 450, daria no máximo 2 quilos no mês. Ela pode abrir mão desse, né? Essa mulher que engordou 20 quilos, se ela emagrecer 2 quilos por mês, está dentro de um padrão considerado razoável, né? Mas a mulher quer emagrecer rápido. Essa gordura que ela tem em reserva ajuda a produção do leite e tudo? Como é que isso tem alguma coisa? Ajuda. A gente precisa, inclusive, na amamentação, consumir oleaginosas, fontes boas de gordura, abacate. É importante para a produção do leite. Primeiro leite é o colostro, né? O colostro. É basicamente uma gordurinha. Horroroso. Uma vez comentei esse treco aí, ruim demais. Deus que me perdoe. Acho que toda mulher, né, que quando tá amamentando quer experimentar. Nunca mais. Curiosidade besta minha. Né? Como é que o nego gosta? Sua filha tomou 2 anos aqui. Deus que me perdoe. O colostro ainda é pior, né? Depois ainda fica mais viscoso. Então. O colostro é só aquela gordurinha, é transparente quase, né? Isso. Que é bem no comecinho. Por isso a gente precisa, além de ingerir muita água, proteína, consumir gordura boa. Tá. Mas vamos falar da mulher que não consegue amamentar. Porque acontece muito hoje em dia, infelizmente. Tá. Tem muitas mulheres que precisam entrar com fórmula, ou porque o bebê ficou na UTI neonatal, não saiu com ela da maternidade, não fez a pega correta, que isso é muito importante. Porque tem mulheres que eu não tive problema com isso. Fala da pega. A pega. Tem... Galera, pega. É importante. Perdão, pega. Eu falei, o que é isso? Fala aí, eu li sobre isso, eu falei, cara, uma hora eu ia perguntar pra você, já que você tocou. Pega é importante. Mas olha só, como eu fui muito abençoada. A Bela pegou de primeira. Mas a enfermeira me avisou, mãe, tem que pegar. Eu tive uma amiga que o seio dela, o bico do seio então, ficou como em é o carne nome? viva. Ficava em carne viva. Tem um nome, né? Que da Aurala? Que ela racha. Racha? Ela racha. Assim, e a mãe sofre, a mãe chorando, o neném mamando e a mãe chorando. Chega uma época que dói, assim, no comecinho, assim, ardia bastante, mas não chegou a rachar nada, essas coisas não aconteceram comigo. Mas graças a Deus. Eu conheci pessoas que ficou em carne viva. Eu via mulher chorando. Então a mulher não consegue amamentar, não dá pra amamentar, ou às vezes volta a trabalhar. Essas mulheres que não amamentam não precisam se preocupar tanto. Assim, em questão de fazer um déficit calórico. Então elas podem começar, assim, um déficit calórico. Indico muito voltar para academia, fazer cardio, treinar, porque o corpo precisa treinar também a musculatura. Não é só o cardio que a gente tem que fazer, né? Exato. Precisa Vou falar rapidinho disso também. Sim. É muito importante. E aí entrar com um pequeno déficit calórico, aí umas 400 calorias a menos, né? Para poder voltar ao corpo que ela quer. Mas comendo saudável. Ingestão boa de gordura, carboidrato. Por isso é importante passar com um nutricionista pra saber as calorias. Que cada uma caloria. Eu não posso pegar a sua dieta e tentar fazer porque tá dando certo pra você. Sim. Tem as calorias, os macro e micronutrientes que tem que ser bem distribuídos, né? Então, por isso a importância da mulher olhar pra si, procurar ajuda médica, procurar fazer os exames, procurar passar com um nutricionista para saber as calorias que ela deve ingerir, o que ela precisa de nutrientes. E a qualidade da alimentação, que eu acho que talvez seja, né, assim, fazer um déficit, tudo bem, eu faço 200, 300, 400, como você falou, mas eu tô perdendo peso. Mas que vamos pensar de novo, né? Putz, estou pensando no nenê de novo. Mas assim, o que também é bom, né, para a produção do leite, né? Que essa é a relação que conta, não é isso? Exatamente. Então assim, mas a pessoa que já tem excesso de peso, ela tem essa vantagem. Você já estava no 9 quilos. Você baixou mais 12 do que você tinha quando começou. Porque ele pega a gordura como fonte de energia, né? Então, isso. Então, a mulher que está acima do peso, ela tem esse fator. Ela tem uma reserva que vai sendo utilizada, que vai sendo oxidado e vai produzindo energia que vai chegar. Precisa repor essa fonte de energia. Com os carboidratos, fonte de gordura boa, mas ela consegue sim fazer um déficit calórico sem ser prejudicial, desde que ela traga os nutrientes que ela precisa para estar amamentando e trazendo energia para E o exercício, quando ele entra como um custo energético maior e que não precisa... Galera, só para lembrar que mesmo que você estava ativa, sei lá, até o 8º mês, parou, aí você vai ficar, em torno de 90 a 120 dias sem treinar, tá? Então, o retorno, né, baseado em todos os artigos que eu li, óbvio, caldo de galinha e precaução não faz mal para ninguém. Comece devagarinho,
pode ter uma frequência já de 3 vezes por semana, 4 vezes, não tem problema. Contanto que o volume de treino seja baixo e que a intensidade também. Então, a carga que você treinava, se você corria, se você pedalava, se você fazia ginástica e tal, você diminua tudo, né? O tempo e a intensidade e vem se adaptando gradativamente. Vá controlando o peso, né? Entendendo aí para quem tem excesso de peso ou não, mas vai retornando gradativamente. Eu li assim, muito relacionado às alterações bioquímicas do exercício na relação da mulher com ela mesma, na melhora da relação dela com o corpo dela e com a relação social, né? Dela chegar lá e, como você falou, saí, fui, treinei, voltei. Deu tudo certo. E deu tudo certo. O mundo não caiu, a criança não morreu, tá tudo certo, ela não chorou, tá tudo bem. Então, assim, e quando você melhora isso, você melhora a sua relação. E eles se falam também nos artigos uma coisa relacionada até com a própria família diretamente falando do marido, né? Dessa relação que fica dificuldade, porque a mulher, enfim, está com o corpo, a barriga está flácida e o corpo está todo mudado, o útero ainda está voltando devagar ao seu tamanho, a barriga ainda está assim e tal, não sei o quê. E uma coisa que a gente estava conversando aqui, que eu quero encerrar falando sobre isso, que eu acho que é importante falar. Vou mostrar depois no YouTube, né? No Vida Após 50, eu vou falar mais sobre isso, que é a diástase. Tá bom? Fala para eles qual a experiência. Você falou para mim que você não teve muito, né? Não tive diástase. Também? 9 quilos? Não engordei muito, né? Tá. Não tive diástase, mas voltei a treinar. Tive o útero retrovertido por conta da cesárea. Então, consequentemente, causa um inchaço maior, né? Na região abdominal. Mas o treino me ajudou muito em relação a isso. Voltar devagarzinho, auxílio de profissionais também para me ajudar. Legal. Fiz... logo depois da gestação, uns 6 meses depois, comecei a fazer o vácuo abdominal, que a gente chama de low pressure. Isso, ou né? Respiração hipopressiva, por exemplo. Isso também. Isso. Mas, até a gente estava conversando antes, né? Muita gente fala que não é indicado, né? Para diástase abdominal. Eu não tive, o que eu posso falar que me ajudou foi em relação à postura. Porque quando a gente faz exercício de respiração, a gente tem que ter uma postura e alinhar mais. Mas eu acho que isso tem mais a ver com o policiamento, que a gente estava falando da questão de comer e não ficar contando, do que com o fato de fazer o vácuo mesmo ou não. Então, o vácuo ele veio aí, na realidade o vácuo, né, ele é utilizado, a respiração hipopressiva, para quem tem problemas de hérnia de disco, que você não pode fazer movimentos com o teu tronco. Então, uma forma de você estimular os músculos da região abdominal é fazendo a respiração hipopressiva. Então, você faz respiração profunda. Quem é responsável primário pela respiração hipopressiva é o transverso do abdômen. Galera, imagina assim, eu estou de frente aqui para a Camila. Esse músculo ele é lateral em relação ao meu tronco. Lá no YouTube, no Vida Após 50, eu vou mostrar figuras, desenho, as partes do abdômen, o reto do abdômen, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso, tá? Aí vai ficar mais fácil de entender. Mas ele está lateralmente aqui. Então, quando você faz a expiração profunda, você estimula ele. O reto do abdômen ajuda, os oblíquos externo e oblíquo interno também auxiliam, tá bom? Então, você tem todos os músculos da região abdominal sendo estimulados durante a respiração passiva. O problema é que o transverso do abdômen, ele tem a inserção dele na linha alba, que é onde você tem o distanciamento, a diástase. Então, quando você contrai ele para fazer isso, você pega a diástase e alonga ela. Mecanicamente, você está puxando a extremidade dela uma distante da outra. Então, ao invés de você ajudar, você está piorando. Está atrapalhando. Então, é melhor que você faça o exercício de abdômen normal. Exatamente. Ou você faz a flexão de tronco, ou você pode fazer, por exemplo, uma prancha abdominal. Você pode fazer uma pequena isometria, pode por baixo do tronco, só tirar um pouquinho a escápula e sustentar. Uma contração isométrica, tá bom? O próprio exercício, como agachamento com o peso do corpo, uma elevação, um desenvolvimento do ombro, você já tem que fazer respiração profunda e utilizar o que a gente chama de respiração passiva. Então, toda vez que você vence a ação da gradual, você respira. Vai fazer abdominal. Só na respiração dos exercícios, você já está fazendo. Não chega a ser uma respiração hipopressiva, porque você não leva o músculo ao extremo do encurtamento, e aí ele não tensiona demais essa linha alba. Entende, galera? Então, assim, isso é comprovado, tá? Ou ele não ajuda em nada, ou ele vai te atrapalhar. Ele vai te prejudicar.
tá bom? A gente sabe que até tempos atrás os planos de saúde já faziam. Via que a mulher já fazia o parto e já fazia a cirurgia. É óbvio que a questão da grana, pelo que eu também fiquei sabendo, o plano de saúde não faz, e espera fazer, eles têm lá uma medida X, se tiver passado aquela medida. Mas boa parte das mulheres optam por não fazer, porque eu não vou fazer de novo, ir lá para cirurgia, como é que chama? Anestesia geral, e não sei o quê, não vou, e acabam não fazendo, e o plano de saúde não gasta dinheiro. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí tem um lado comercial da situação. Mas depois eu vou fazer, aí a gente fala, aí você me ajuda a divulgar nas suas redes sociais, a gente faz para poder entender direitinho como funciona isso. Bom, porque as pessoas não passam essa informação. E uma explicação assim vendem, clara. E vendem. Tem muita gente vendendo Mas isso. É uma forma de vender. Agora, eu estava falando com a mãe Gabinha faz 3 semanas atrás. Então, tava lá com o nenê de 1 ano, não mais, faz 3 anos e pouquinho. Ela, Marcos, não volta. Eu comprei um programa lá, tô fazendo. Falei, e aí? Ela falou, não tô nada. Falei, então tá bom. Se não mudou para pior, então tá bom, para de fazer isso aí, vamos voltar a fazer abdominal. É porque jura? Mexe com a dor, né? Quando mexe com a dor da pessoa, aí ela entende. É que nem cinta, o pessoal que usa cinta achando que vai emagrecer, já cinta. Reduzir medida? Vê se pode apertar. Não, então, as pessoas acham que você vai emagrecer se você fizer o vácuo, cara. Emagrecimento entendeu? Pelo amor de Deus. Então, assim, você pode fazer o que quiser, a respiração que você fizer. Não tem isso, pelo amor de Deus. Eu preciso de uma coisa sua que eu faço com todo mundo que vem aqui no nosso podcast. Eu quero que você olhe para aquela câmera lá e dê. Pode ser lição de vida, pode ser indicações, pode ser uma coisa que você queira falar, que está dentro de você, no teu coração. O que você quiser. Fale 3 coisas que você acha que você pode ajudar aquelas pessoas que estão ali atrás da câmera e vão nos assistindo. Tá. Difícil, né? Difícil. Do jeito que você quiser. A primeira coisa é não se cobrar tanto. Eu me cobrei muito antes de ser mãe, durante. Ainda me cobro, estou tratando isso na terapia, inclusive. Então, não se cobrem. Mães, não se cobrem. A frase que faz muito sentido depois da maternidade é: quando você for mãe, você vai entender. E é verdade. A gente passa a entender muita coisa que as nossas mães fizeram, então a gente não tem que repetir certas coisas. A segunda é se cuidar. A gente precisa se cuidar, tem que ter um tempo para você. Não é pecado, não é errado se cuidar. Às vezes a gente acha que mas não. Treinem, cuidem do corpo de vocês, porque isso também cuida da mente da gente. Se alimentar de forma saudável, isso não é egoísmo, isso é cuidar da saúde e se cuidar para quem você ama também. E a terceira, deixa eu pensar. Pode ser uma frase, alguma coisa que você queira, que você acha que... Como eu falei, a gente vai tentar... A gente está aqui para tentar passar o nosso conhecimento, nossa experiência de vida e profissional para as pessoas, tentar melhorar a vida delas, né? Que eu acho que a gente vai conseguir isso bastante hoje. Algo mais que você queira falar para eles? A terceira, acho que é a mais importante, é confiar em Deus, sempre. Saber que onde você está hoje, você chegou aí porque foi permissão de Deus. Então... confia que Deus está fazendo melhor e faça a sua parte, porque Deus faz a dele, mas a gente tem que fazer a nossa também. Acho perfeito, parabéns. Eu falei aqui, eu costumo falar essa frase que eu achei que também mudou minha vida. A única coisa, o único bem material que a gente ganha de Deus é o nosso corpo. O único, que vem contigo e vai embora com você, certo? Então, não trate mal, né? Trate ele muito bem. Parece fácil para eu que sou fisiologista, profissional de educação física, e uma nutricionista fala sobre isso. A gente que gosta de treinar, não. A gente que aprendeu a gostar de treinar. Eu quando entrei na faculdade, quase não existia musculação. O esporte que mais gosto de fazer, sem contar o ciclismo, né? Então, eu gostava de jogar futebol. Então, a gente vai se adequando. Você só é bom naquilo que repete. Exato. Ponto. Então, você quer fazer uma coisa bem feita? Repita aquilo. Até que um momento, hoje estou falando com um aluno na academia, até que vai chegar um momento que você falar, cara, eu sou bom nisso. Você é referência, né, Marcos? Okay. Hoje a gente fala do seu nome Mogi. Deus é pai. Obrigado. Também são muitos anos. Ó, muitos anos. Mas, eu fico feliz, obrigado. E eu não tenho dúvida que a continuar, né, o seu caminho, baseado nesses 3 mensagens que você deu para as mulheres e para as pessoas que estão assistindo, teu futuro vai ter o mesmo caminho, eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque a gente busca o conhecimento, né? Então, a medicina baseada em evidência, a musculação baseada em evidência, que a gente pode chamar de NIB, né? Que é a nutrição baseada em evidência, ela é fundamental. A gente não pode brincar com a vida das pessoas. Aí, você falou da sua experiência, eu falei de alguma experiência, citamos aqui artigos e situações que o seu conhecimento, o seu estudo trouxe benefícios para as pessoas. Então, a gente tem essa responsabilidade.
verdade. Exato. E as pessoas percebem isso e eles confiam. Exatamente. Então, quando você começa a falar e as pessoas falam, pô, não é que faz sentido o que ele está falando, mas baseado em quê? Baseado nos artigos, acontece, funciona assim. Esse que eu trouxe para vocês aqui, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, eu fui buscar conhecimento para tentar tirar o máximo que a gente podia de você, que eu acho que a gente deva ter conseguido isso. Gratidão por ter vindo. Obrigada. Deus lhe pague. Amém. Espero que você continue crescendo cada vez mais na vida. Amém. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Ai, graças a Deus. Gente, um beijo para vocês. De novo, muito, muito obrigado por nos ouvir. Eu sei que nosso papo é sempre longo e ele tem que ser, porque dialogando, nós conversamos alguns minutos, algumas coisas a gente trocou antes de informação, porque o ideal é que a coisa vá fluindo naturalmente. E a sua experiência de vida foi fantástica, principalmente de alguém que foi super protetora, né? E que a gente tem muito isso, né? E que a gente acha justo, só que a gente acha que as pessoas muitas vezes podem se adoecer. E isso não é legal. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, uma ótima vida para todos. Beijo, gente. Bye, bye. Tchau, tchau.